A China acaba de lançar um motor que forçou a Toyota, Honda e todas as maiores fabricantes de automóveis do mundo a repensar tudo o que sabem. Durante anos, toda a indústria automóvel esteve ocupada na guerra entre baterias e carregamento na corrida pelos veículos elétricos. Mas, de repente, o jogo mudou completamente. A empresa chinesa GL apresentou o seu novo motor híbrido com uma eficiência térmica que atingiu 48,41%, um número que deixou os engenheiros de todo o mundo em choque. Imagine conduzir mais de 2.000 quilômetros com um único depósito de combustível enquanto o consumo de gasolina se torna tão baixo que os carros antigos começam a parecer obsoletos. Num momento em que toda a gente acreditava que os carros elétricos eram o único futuro, a China de repente jogou uma carta de triunfo que ninguém esperava. O mais importante é que isto não é um motor comum. Tem o potencial de mudar as regras de toda a indústria automóvel. Gigantes como a Toyota e a Honda estão agora a trabalhar silenciosamente dentro dos seus laboratórios porque este avanço superou muitos dos seus registros de longa data. Mas o que torna exatamente este motor tão especial? Pode realmente mudar o futuro dos veículos elétricos, ou está prestes a tornar-se um novo rei da tecnologia híbrida? Antes de avançar, saiba que Tesla está a impulsionar a sua tecnologia de bateria. A BYD está a trabalhar no carregamento ultra-rápido e empresas como a Toyota e a Honda também estão a tentar reforçar a sua posição no mercado de veículos elétricos. Quase parecia que a era dos motores de gasolina estava finalmente a chegar ao fim. Mas então de repente saiu notícia de um grande anúncio vindo da China que abalou toda a indústria automóvel. A GL da China lançou um novo motor híbrido com uma alegada eficiência térmica de 48,41%. À primeira vista, pode parecer apenas outro número, mas a verdadeira história começa aqui porque os engenheiros de todo o mundo ficaram chocados ao ver este número. A parte mais surpreendente é que esta tecnologia não se limita apenas a poupar combustível. Os relatórios internos sugerem que com a ajuda deste motor, os carros híbridos poderiam alcançar um alcance de mais de 2.000 quilômetros. Basta imaginar encher o depósito uma vez e viajar milhares de quilômetros. Isto com um consumo de combustível tão baixo que os motores de gasolina antigos começam a parecer fracos e obsoletos. E é exatamente por isto que muitos especialistas estão agora a dizer que o mundo pode ter subestimado a tecnologia híbrida demasiado cedo. A eficiência térmica é fundamental para compreender por que razão este motor é tão revolucionário. Quando o combustível queima dentro de um motor, nem toda a sua energia é realmente utilizada para movimentar o carro para frente. Uma enorme quantidade dessa energia é desperdiçada em forma de calor. Durante anos, as maiores empresas automóveis do mundo têm tentado reduzir este desperdício. Os motores híbridos da Toyota foram considerados os mais eficientes durante muito tempo e a Honda também era famosa pela sua engenharia. Mas agora a GL alcançou um número que foi muito além de muitos registros antigos. É exatamente por isto que toda a indústria automóvel está agora muito animada. A eficiência térmica é considerada a verdadeira força de qualquer motor. Mostra quanto da energia total do combustível está realmente a chegar às rodas e a movimentar o veículo para frente. Apenas imagine que coloca 100% de energia do combustível num motor. Se o motor tiver uma eficiência térmica de 30%, isso significa que apenas 30% da energia está sendo usada para conduzir o carro enquanto os restantes 70% são desperdiçados como calor, vibração e outras perdas. Esta tem sido a maior fraqueza dos motores de gasolina durante décadas. Nos carros mais antigos, a eficiência térmica era frequentemente apenas de 20 a 25%. Isso significa que mais de metade do combustível estava literalmente a queimar-se no ar sem fazer nenhum trabalho útil. É por isto que os carros antigos consumiam mais gasolina e ofereciam uma autonomia inferior. Gradualmente, as empresas começaram a desenvolver novas tecnologias para reduzir este problema. Foram introduzidos sistemas de injeção de combustível melhores, o design do motor foi aprimorado, o atrito foi reduzido e o processo de combustão tornou-se muito mais controlado. Mas mesmo depois de tudo isto, os motores de gasolina tradicionais não conseguiram avançar muito além de um certo limite porque no motor de combustão interna, eliminar completamente a perda de calor era considerado quase impossível. Depois a tecnologia híbrida começou a mudar o jogo. E o primeiro nome que vem à mente aqui é a Toyota.
Através de carros híbridos como o Toyota Prius, a Toyota mostrou ao mundo que se um motor e um motor elétrico se combinarem de forma inteligente, a eficiência de combustível pode melhorar dramaticamente. Os motores híbridos da Toyota alcançaram gradualmente cerca de 40% de eficiência térmica. E nessa época, todo mundo chamou-lhe um milagre da engenharia porque 40% significava que o motor estava a desperdiçar muito menos energia comparado com sistemas antigos. É por isto que os híbridos da Toyota começaram a cobrir distâncias mais longas com muito menos combustível. A Honda também fez melhorias importantes na sua tecnologia híbrida. A empresa trabalhou no ajuste do motor, em peças mais leves e em sistemas inteligentes de gestão de energia. Mas agora o choque real chegou da China. A GL afirma que o seu novo motor híbrido alcançou 48,41% de eficiência térmica. À primeira vista, esta diferença pode parecer pequena. As pessoas podem pensar que passar de 40% para 48% não é um grande salto, mas no mundo da engenharia, isto é considerado um avanço massivo porque à medida que a eficiência aumenta, cada pequena melhoria torna-se muito mais difícil de alcançar. Agora o motor da GL está a utilizar quase metade da energia do combustível diretamente para movimentar o carro. Apenas pense nisto. Anteriormente, uma grande porção do combustível era simplesmente desperdiçada como calor. Mas agora muito mais dessa energia está a chegar efetivamente às rodas e é exatamente por isto que o consumo de combustível pode cair dramaticamente. Com a ajuda desta tecnologia, os carros híbridos são agora capazes de alcançar uma autonomia de condução extremamente longa. Todo mundo está chocado agora porque durante décadas a Toyota foi considerada a rainha dos motores eficientes. Quebrar os registros da Toyota e da Honda nunca foi considerado fácil. Mas agora a China mostrou que não se limita apenas a fazer baterias e veículos elétricos baratos. Também está a avançar muito rapidamente em tecnologia avançada de motores. Como é que a GL conseguiu isto? Agora a maior questão é o que exatamente fez a GL que deixou as maiores empresas automóveis do mundo chocadas? Porque 48,41% de eficiência térmica não é apenas um número de marketing. Existe uma engenharia massiva por trás. E a parte mais interessante é que desta vez a China não copiou simplesmente a tecnologia de alguém. Ao invés, mostrou a sua própria inovação que capturou a atenção de toda a indústria automóvel. Primeiro, vamos falar sobre a taxa de compressão ultra elevada. Dentro de um motor, o combustível e o ar são comprimidos fortemente antes da ignição. Quanto maior a compressão, mais poderosa a explosão se torna e mais energia pode ser extraída do combustível. Os motores antigos usavam taxas de compressão mais baixas porque demasiada pressão poderia causar detonação do motor, significando explosões incontroladas dentro do motor que poderiam danificá-lo. Mas a GL usou um sistema avançado de controle de combustão no seu motor, permitindo que permaneça estável mesmo em níveis de compressão muito elevados. O resultado é que cada gota de combustível agora produz mais potência. Agora vamos falar sobre o sistema de injeção de combustível. Nos motores antigos, a injeção de combustível não era muito precisa. Muitas vezes mais combustível do que o necessário entraria no motor e não queimaria corretamente. Mas a GL utilizou tecnologia de injeção ultra precisa. Agora o motor pulveriza cada gota de combustível exatamente na hora certa e na quantidade exata. É quase como um chefe a adicionar a quantidade perfeita de tempero à comida. O motor está agora a controlar o combustível com esse nível de precisão. Devido a isto, o desperdício de combustível é reduzido e a combustão torna-se muito mais eficiente. Depois vem o sistema de combustão avançado. Esta é a área real onde a maior melhoria revolucionária aconteceu. Normalmente, o processo de queimar combustível dentro de um motor é muito caótico. Cria calor excessivo e uma grande quantidade de energia é desperdiçada. Mas a GL desenhou a sua câmara de combustão de tal forma que o combustível queima muito mais uniformemente. Em palavras simples, a explosão tornou-se muito mais controlada. A vantagem direta é que mais energia atinge as rodas enquanto menos energia escapa como calor. E esta é uma das maiores razões pelas quais a eficiência térmica ficou tão elevada. Agora compreenda outro factor oculto, componentes de baixo atrito. Isto pode parecer uma coisa pequena, mas desempenha um papel enorme na eficiência do motor.
Nos motores antigos, muitas peças mecânicas constantemente se esfregavam uma contra a outra e muita energia era perdida através do atrito. A GL utilizou materiais especiais e revestimentos dentro do motor que reduzem o atrito dramaticamente. Pense em arrastar um objeto pesado através de um terreno áspero. Requer muito mais força, mas o mesmo objeto move-se facilmente numa superfície lisa. A GL criou essa mesma suavidade dentro do próprio motor. Como resultado, o motor funciona com menos esforço e a poupança de combustível melhora significativamente. Mas a parte mais futurista é o sistema de gestão do motor baseado em inteligência artificial. Esta é a tecnologia que realmente separa este motor dos motores tradicionais. Anteriormente, os motores funcionavam de forma fixa. Quer o carro estivesse no trânsito, numa autoestrada ou a subir uma colina, o motor reagia quase no mesmo padrão. Mas agora o sistema de inteligência artificial lê dados em tempo real. Monitora quanto de aceleração o condutor está a dar, que tipo de estrada o carro está, quanto de bateria tem e qual é o nível de consumo de combustível. Com base em todas essas informações, o motor ajusta-se instantaneamente. Outra vantagem importante é que num sistema híbrido, o motor não está sempre sob estresse constante. Às vezes o motor elétrico ajuda e às vezes a bateria é carregada durante a travagem. Isto permite que o motor permaneça na sua zona de funcionamento mais eficiente a maior parte do tempo. E esta é uma das maiores vantagens da própria tecnologia híbrida. Agora a questão mais interessante é como é que a China conseguiu tudo isto tão rapidamente. Há apenas alguns anos, o mundo via a China principalmente como um país de fabrico barato. As pessoas costumavam dizer que a China apenas copiava tecnologia de outras empresas. Mas agora a imagem mudou completamente. Hoje, a China não é apenas uma fábrica. Está rapidamente a tornar-se um centro de inovação. Empresas como a GL estão a investir bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Tem especialistas em inteligência artificial, engenheiros de software e laboratórios automóveis avançados a trabalhar em conjunto. E é exatamente por isto que a China está agora a avançar não apenas em tecnologia de bateria, mas também em engenharia avançada. E talvez esta seja a coisa que mais preocupa a Toyota, Honda e muitas outras empresas antigas porque anteriormente a competição era apenas sobre preço. Mas agora a China começou a desafiar o mundo também em tecnologia. A verdadeira história por trás da autonomia de 2.000 mais quilômetros. Agora a maior questão é como é que um carro híbrido pode realmente viajar mais de 2.000 quilômetros? Porque honestamente soa como algo de um filme de ficção científica. Mesmo hoje, a maioria das pessoas fica impressionada quando ouve falar de uma autonomia de 500 a 600 quilômetros. Os condutores de veículos elétricos continuam à procura de estações de carregamento. Os carros de gasolina continuam a pedir combustível de novo e de novo. Mas aqui a história é completamente diferente. Basta imaginar encher o depósito uma vez e depois continuar a cruzar cidade após cidade, mas o combustível ainda não se esgota. E é exatamente isto que capturou a atenção de todo mundo. Por trás de todo este sistema, 3 coisas trabalham em conjunto. Um motor de gasolina eficiente, uma bateria pequena mas inteligente e um sistema de travagem regenerativa. Estes 3 em conjunto reduzem o consumo de combustível tanto que o alcance começa a parecer inacreditável. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o motor de gasolina eficiente. Os motores antigos costumavam desperdiçar muito mais combustível, mas os novos motores híbridos de empresas como a GL estão a extrair muito mais energia de cada gota de combustível. Em palavras simples, enquanto um carro mais antigo pode viajar apenas 12 a 15 km por litro de combustível, um sistema híbrido pode cobrir uma distância muito maior com a mesma quantidade de combustível. Porque agora o motor não está apenas a produzir potência, está também a poupar energia de forma muito inteligente. Agora é aqui que a bateria começa a desempenhar o seu papel. Muitas pessoas pensam que os carros híbridos têm baterias pequenas, então o seu benefício deve também ser pequeno. Mas o verdadeiro jogo está aqui, oculto. Um carro híbrido não depende totalmente do motor de gasolina o tempo todo. No trânsito lento, na condução na cidade e em condições de baixa velocidade, o motor elétrico ajuda o veículo a mover-se. Isso significa que o motor não tem que carregar a carga total em cada segundo. E por que disto, o consumo de combustível cai dramaticamente.
Agora vem a tecnologia mais interessante: travagem regenerativa. Esta é a arma secreta do sistema híbrido. Normalmente, quando aplica o travão num carro comum, a energia do veículo é desperdiçada como calor. Mas um carro híbrido armazena essa mesma energia de travagem de volta na bateria. Então aqui, o combustível não é a única fonte de energia. O sistema está também a reciclar energia novamente e novamente. E é exatamente por isto que o consumo de combustível cai tão dramaticamente. Agora compreenda isto com um exemplo da vida real. Se um carro híbrido atinge um consumo de cerca de 35 a 40 km por litro e tem um depósito de combustível de 50 litros, então teoricamente poderia viajar quase 1.800 a 2.000 km. E é exatamente isto que poderia tornar-se um desafio enorme para os veículos elétricos. Porque enquanto um condutor de veículo elétrico pode ainda estar à procura de uma estação de carregamento, um condutor híbrido poderia continuar a viajar sem parar, especialmente em países onde a infraestrutura de carregamento ainda é fraca. Este tipo de tecnologia híbrida pode começar a parecer muito mais prática para muitas pessoas. Por que razão estão a Toyota e a Honda preocupadas? Agora a maior questão é por que razão empresas como a Toyota e a Honda de repente parecem tão preocupadas? Porque se olharmos para a história dos últimos 20 a 25 anos, o maior nome no mundo da tecnologia híbrida tem sempre sido o Japão. Especialmente a Toyota foi considerada a rainha dos carros híbridos. Veículos como o Toyota Prius mostraram ao mundo inteiro pela primeira vez como o consumo de combustível poderia ser reduzido combinando um motor de gasolina com um motor elétrico. Nessa altura, a maioria das outras empresas ainda estava a pensar em sistemas híbridos enquanto a Toyota já estava a vender tecnologia híbrida em massa. Depois, gradualmente, a Honda também construiu uma reputação forte no mercado com a sua tecnologia de motor eficiente. Os motores Honda eram conhecidos por serem suaves, fiáveis e eficientes em combustível. A maior força das empresas japonesas era que se focavam profundamente em pequenos detalhes de engenharia. E é por isto que durante muitos anos o mundo considerava o Japão muito à frente na tecnologia de motor eficiente. Mas agora de repente a imagem parece estar a mudar porque as empresas chinesas não estão apenas a construir veículos elétricos. Estão agora rapidamente a quebrar registros em tecnologia híbrida também. O motor da GL com 48,41% de eficiência térmica tornou-se o maior exemplo desta mudança. Isto não é apenas um novo motor. É um desafio direto ao domínio japonês. Apenas pense nisto. A mesma tecnologia que a Toyota passou décadas a desenvolver é agora o campo onde a China afirma estar a avançar. Esta é a parte mais chocante porque há apenas alguns anos o mundo maioritariamente via a China como um país de fabrico barato. As pessoas costumavam dizer que as empresas chinesas apenas faziam cópias de baixo custo. Mas agora a realidade mudou completamente. Hoje, a China está a avançar muito rapidamente em pesquisa, inteligência artificial, integração de software e fabrico avançado. É por isto que as empresas japonesas podem não mostrar abertamente pânico, mas dentro dos seus laboratórios, o trabalho provavelmente está a mover-se a toda a velocidade. Porque na indústria automóvel, a coisa mais perigosa é perder a liderança em tecnologia. Uma vez que o mercado começa a sentir que a verdadeira inovação está vindo de outro lugar, a imagem da marca gradualmente começa a enfraquecer. Agora imagine o que os engenheiros na Toyota e Honda devem estar a pensar. Durante anos, o mundo considerava os seus sistemas híbridos o padrão. Mas agora, de repente, a China chegou com um motor ainda mais eficiente. Isto claramente significa que a competição já não é apenas sobre preço. Tornou-se agora uma batalha de tecnologia também. É por isto que muitos especialistas acreditam que as empresas japonesas estão agora a trabalhar silenciosamente em estratégias da próxima geração. Talvez estejam a desenvolver sistemas híbridos ainda mais avançados. Talvez estejam a acelerar a pesquisa em baterias de estado sólido. Ou talvez estejam a tentar levar a gestão de motor baseada em inteligência artificial para o próximo nível. Porque se não responderem rapidamente, a liderança do mercado poderia gradualmente começar a deslocar-se para longe delas. Agora compreenda a maior força da China aqui. As empresas chinesas tomam decisões extremamente rapidamente. Com o apoio do governo,
Cadeias de abastecimento locais e investimentos massivos, novas tecnologias podem ser desenvolvidas e lançadas no mercado muito mais rapidamente. E é exatamente por isto que a China está agora a avançar rapidamente em tecnologia de bateria, fabrico de veículos elétricos e agora até motores híbridos. Comparado com isto, as empresas japonesas tradicionalmente seguem uma abordagem muito mais cuidadosa. Testam tecnologias durante anos antes de trazê-las ao mercado. Focam-se muito na fiabilidade. É por isto que os carros japoneses são considerados dependáveis durante muito tempo. Mas no mercado em rápido movimento de hoje, por vezes esta abordagem mais lenta também pode tornar-se uma fraqueza. E talvez seja esta a razão pela qual o equilíbrio de poder de toda a indústria automóvel agora parece estar a mudar. Anteriormente, a América estava a dominar os títulos de veículos elétricos. O Japão era conhecido como o rei dos motores eficientes. Mas agora a China está rapidamente a desafiar ambas as áreas ao mesmo tempo. Agora a maior questão levantada é se a tecnologia híbrida poderia tornar-se um sinal de aviso para os carros elétricos. Porque durante os últimos anos todo mundo foi dito que o futuro pertence apenas aos veículos elétricos. Tesla, BYD, Hyundai, Kia, quase toda a grande empresa está a gastar bilhões de dólares em veículos elétricos. Os governos também estão a falar sobre terminar lentamente os carros a gasolina e diesel. Mas agora, de repente, motores híbridos ultra-eficientes começam a aparecer. Apenas pense nisto. Se um carro híbrido pode viajar até 2.000 km, consome muito pouco combustível e também remove a tensão de carregamento, então as pessoas começarão a pensar duas vezes antes de comprar um veículo elétrico puro. E é exatamente a questão que está agora a preocupar toda a indústria automóvel. A estratégia oculta da China agora, a maior questão é como é que a China está a avançar tão rapidamente, porque simplesmente construir um bom motor não é um grande feito por si próprio. O verdadeiro poder vem quando toda a cadeia de abastecimento está sob o seu controle. Esta é a estratégia oculta em que a China tem estado silenciosamente a trabalhar durante muitos anos. O mundo pensou que a China estava apenas a fazer carros baratos, mas nos bastidores estava a preparar-se para assumir o controle das raízes de toda a indústria automóvel. Hoje a situação é que a China não está apenas a montar carros, mas também está a fabricar os componentes mais importantes utilizados dentro desses carros. Quer seja baterias, chips semicondutores, motores elétricos, sistemas híbridos ou tecnologia de software, a China construiu uma posição forte em quase todas as áreas e é exatamente por isto que as empresas chinesas conseguem trazer novas tecnologias ao mercado tão rapidamente. Primeiro vamos falar sobre baterias. Hoje, a bateria é a parte mais cara dos veículos elétricos e carros híbridos. Se as empresas tiverem que comprar baterias de fornecedores externos, o custo do veículo aumenta dramaticamente. Mas a China construiu um controle tão massivo sobre a produção de baterias que até muitas empresas globais agora dependem de fornecedores chineses. Esta é uma das maiores razões pelas quais as empresas chinesas podem construir veículos avançados a preços comparativamente mais baixos. Agora compreenda os chips semicondutores. Os carros modernos já não são apenas máquinas mecânicas. Estão cheios de software, sensores, sistemas de inteligência artificial e unidades de controle inteligentes. Tudo isto requer chips. Durante a pandemia, todo mundo viu como a escassez de chips parou a produção de carros em todo o mundo. Mas agora, a China está gradualmente a reforçar o seu controle na produção de semicondutores também. Isso significa que no futuro, pode depender muito menos de outros países. Agora vamos falar sobre sistemas híbridos. Anteriormente as empresas costumavam comprar diferentes peças de diferentes fornecedores. Baterias de uma empresa, motores de outra, software de outro lugar. Isto aumentava os custos e também atrasava o processo de desenvolvimento. Mas as empresas chinesas estão agora a construir cada vez mais coisas dentro do seu próprio ecossistema. O software também está a desempenhar um papel massivo aqui. Os veículos modernos agora usam sistemas de gestão baseados em inteligência artificial, controle de bateria inteligente e software de condução avançado. As empresas chinesas não estão apenas focadas em hardware. Também estão a mover-se muito rapidamente na integração de software e é por isto que os seus veículos estão a ficar mais inteligentes e mais conectados com cada nova geração.
Agora a maior vantagem vem em termos de custo. Quando baterias, chips, motores e software são todos produzidos dentro do mesmo país, os custos de importação ficam mais baixos, as despesas de transporte são reduzidas, o abastecimento torna-se mais rápido e as empresas não têm que depender de outro país para cada pequeno componente. Esta é a razão oculta pela qual a China pode reduzir os preços tão agressivamente e lançar novas tecnologias tão rapidamente. E esta estratégia é exatamente por que razão empresas como a GL conseguem trazer novos motores híbridos e sistemas avançados ao mercado a uma velocidade tão elevada, porque não tem apenas tecnologia de motor, já tem todo o ecossistema de apoio por trás. O que farão agora as outras empresas automóveis do mundo? Agora, a maior questão é se a tecnologia híbrida da China realmente se provar tão poderosa, então o que farão as maiores empresas automóveis do resto do mundo? Porque isto não é apenas a história de um novo motor. Isto poderia tornar-se um momento que muda a direção de toda a indústria automóvel. Hoje, todas as grandes empresas estão envolvidas na corrida dos veículos elétricos de uma forma ou de outra. Tesla está a tentar empurrar o mundo inteiro para um futuro totalmente elétrico. A BYD está a avançar rapidamente em tecnologia de bateria e carregamento rápido. Enquanto empresas como Hyundai, Ford e Volkswagen já investiram bilhões de dólares em projetos de veículos elétricos. Mas agora, após a chegada de motores híbridos ultra-eficientes como o da GL, toda a indústria pode ser forçada a repensar a sua estratégia novamente. Porque até há alguns anos, parecia que a tecnologia híbrida desapareceria gradualmente e o mercado se moveria completamente em direção aos veículos elétricos. Mas agora a imagem já não é tão simples. Primeiro, compreenda a Tesla. A Tesla sempre se focou numa estratégia puramente elétrica. Elon Musk abertamente disse muitas vezes que o futuro pertence aos carros elétricos. Mas o problema é que algumas fraquezas do mercado de veículos elétricos ainda não desapareceram completamente. Infraestrutura de carregamento, custos de bateria e desafios de viagem de longa distância ainda existem.